Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para mais uma aula do canal Educação, mais uma aula da segunda série para a gente fechar a nossa carga horária semanal, tá? A gente vai concluir o nosso conteúdo de óptica geométrica, princípios da óptica, princípios da luz, na aulinha de hoje, certo? E para concluir esse conteúdo, a gente vai continuar falando sobre os fenômenos ópticos que estão ao nosso redor, certo? A gente estava falando dos eclipses, né? Então a gente citou o eclipse solar no primeiro encontro, falamos também do eclipse lunar, e a diferença do solar para o lunar é que no solar eu não vejo o Sol, porque a Lua é um anteparo, ela se torna um anteparo, e impede que essa luz solar chegue a algumas regiões do nosso planeta. Já o eclipse lunar seria um eclipse que eu não vejo a Lua, porque a Terra agora é um anteparo. E ela impossibilita que a luz solar chegue até a Lua, e como a Lua é um objeto iluminado, eu preciso de luz para vê-la. Então, como não chega nenhuma luz até ela, eu não consigo a ver totalmente. É o caso de ficar totalmente escuro essa superfície ou ela ficar avermelhada. Se ela ficar avermelhada, é porque um pouco de luz solar está chegando até ela. A lua de sangue, né, que a gente já presenciou em alguns anos atrás. E essa lua, ela é originada porque uma parcela muito pequena de luz solar chega até a Lua. Uma parcela próxima do vermelho. Então, por isso que ela fica com a sua superfície avermelhada. Certo? E a última aplicação que a gente vai ver na aula de hoje é a aplicação da câmara escura de orifício. Certo? Essa câmara, ela tem esse nome, por quê? Porque a luz, ela só chega até essa câmara por conta de uma brechinha, certo? Por conta de um orifício que é gerado nessa câmara, nessa caixa fechada que dentro é escuro. Por isso que ela se chama câmara escura de orifício. Porém, ela não é uma caixa totalmente. Em uma de suas faces, ela tem uma estrutura translúcida, tá? Uma estrutura semelhante a um papel bem fino que faz com que a imagem seja gerada nessa estrutura. Então, um objeto é iluminado, a luz ela passa por esse orifício que existe na face lateral da câmara e na outra face lateral você tem um meio ou opaco ou translúcido que nos faz visualizar um objeto, visualizar a imagem desse objeto gravada nessa parte de trás, tá bom? Então a gente vai observar isso e tentar analisar em que dimensões esse processo acontece. Dimensões de analisar o tamanho da imagem e comparar com o objeto, tá bom? Então aqui a gente já vem com a primeira definição do que é imagem e do que é objeto. Objeto é algo real, é algo que eu posso tocar, né? Um celular, um microfone, são objetos. Por quê? Porque eles estão sendo vistos diretamente pelo meu olho. E eu posso tocá-los. Porém, existem também imagens. O que é uma imagem? Seria a representação desse objeto, porém eu não posso tocar a imagem. E ela não é vista diretamente pelos meus olhos. Ela não é visualizada diretamente pelos meus olhos. Ela é visualizada através de algum outro instrumento, algum outro meio, que é o caso do papel. Eu utilizo o papel
para visualizar a imagem formada de um objeto, tá? Então aqui, jovens, eu posso analisar da seguinte maneira. De vermelho, eu vou pintar aqui esse objeto, essa setinha, que vai representar um objeto O, tá? Esse objeto, ele tem um certo comprimento, que será o O da minha expressãozinha matemática, tá? Esse O vai representar o tamanho do objeto. Esse objeto está sendo iluminado e um raio de luz vai partir lá de cima do ponto A, vai entrar no orifício da câmara escura e vai atingir um ponto Azinho linha lá embaixo. Certo? Esse ponto Azinho linha, ele é um ponto semelhante ao ponto A, só que invertido. Vamos ter um outro raio de luz que vai sair do ponto B lá do objeto, vai passar pelo orifício e vai ser formado lá em cima na câmara escura. Certo? A partir daí, eu quero que você observe o seguinte. O ponto B está em cima, o B', o ponto A' está embaixo. Esses dois pontos, eles vão produzir a minha imagem. Porém, como eles estão invertidos em relação ao objeto, essa imagem ela vai ser produzida de forma inversa, né? De cabeça para baixo em relação ao objeto. Ok? E essa imagem, pela definição de imagem, ela só é formada porque eu tenho o cruzamento desses raios lá no pontinho de entrada da câmara. Então, uma imagem, jovens, ela só é formada a partir do cruzamento de, no mínimo, 2 raios de luz. Se eu tenho só um raio de luz, eu não consigo produzir imagem. Mas se eu tenho, no mínimo, 2, eu já consigo. Certo? E essa imagem produzida, ela vai ter uma dimensão I, um comprimento I. Seria a altura, o comprimento da imagem. Além disso, eu vou inserir outros 2 pontos, outras 2 grandezas, a P e a P'. O que é esse ponto P, professor? Esse ponto P é a distância do objeto até o início da câmara, até onde está a câmara. Certo? É chamado de P. E P' seria a dimensão da caixa. A dimensão da caixa. Tá bom? Ou seja, o tamanho da caixa. A medida da base dela. Ok? Então, observando essa relação, eu consigo criar 2 triângulos. Conseguiu ver o triângulo aí? Consegui não, professor. Pois eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Vou criar esse primeiro triângulo. E esse segundo triângulo. Certo? Um maior e um menor. E a partir daí eu vou gerar uma semelhança de triângulos. Observe. I, que representa a base do triângulo, ele está deitadinho, né? Mas o I vai representar a base do triângulo.
menor. Está em relação a O, que representa a base do triângulo maior. P', que representa a altura do triângulo menor, só que como ele está deitadinho, essa altura acaba sendo horizontal, vai representar essa altura e está diretamente relacionada ao P, que representa a altura no triângulo maior. Então eu vou fazer uma relação entre essas medidas. Ó. I está para O, assim como P' está para P. Então eu vou produzir essa expressãozinha aqui no quadrado azul. A altura da imagem sobre a altura do objeto está igual à dimensão da caixa, ou seja, a extensão da caixa, dividido pela distância da caixa até o objeto. Tá tudo representado aqui, ó. Tudo descrito aqui. O I representa a altura da imagem, o O representa a altura do objeto, P', distância da imagem ao orifício, que é o início da câmara, e o P, que é a distância do objeto ao orifício, que esse orifício seria o início da câmara, tá? Lembrando que todas essas grandezas, elas representam comprimento. Então, todas ou estão em centímetros ou em metros, tá? Elas devem estar na mesma unidade. Professor, eu encontrei uma em centímetros, encontrei outra em metros. Todo mundo tem que estar na mesma unidade. Ou você transforma todos para centímetros, ou você transforma todos para metros. A escolha será sua. Mas, se 3 dessas grandezas estão em metros e uma apenas está em centímetros, é melhor você transformar essa última para metros. Se 3 delas estão em centímetros e uma só em metros, é melhor pegar essa última e transformar para centímetros também. Tá? Então, essas escolhas elas vão te ajudar no meio do processo. 2 minutinhos para vocês, para anotarem essa expressão, e a gente volta já já.
Vamos lá. Então, a gente vai agora aplicar os nossos conhecimentos sobre câmara escura nesse exemplo aqui, tá? Ele diz assim: um observador coloca um objeto de 10 centímetros de altura a uma distância de 90 centímetros da câmara escura. Essa câmara, ela tem base 30 centímetros. Determine a altura da imagem visualizada pelo observador. Trouxe esse exemplo e aqui não precisa você transformar nada. Todas as medidas já estão em centímetros. Então aqui você já pode aplicar diretamente na expressãozinha da câmara escura, tá? Só precisa saber quem é quem. Ele diz que esse objeto, você está vendo que é uma taça de vinho, está a uma distância de 90 centímetros da caixa. Então aqui você já coloca o P, já indica a distância P, certo? A caixa, ela tem uma extensão, a base dela tem uma extensão de 30 centímetros. Então aqui você tem o P'. A taça de vinho, que é de vidro, ela tem uma altura de 10 centímetros, ou seja, representa O. E nós queremos encontrar a altura I. Beleza? Vamos então olhar novamente para a minha imagem e já inserir aqui a minha expressão. I sobre O é igual a P' sobre P. Quem representa I? Eu não sei. Eu ainda quero encontrar. Mas eu sei quem representa O, são os 10 centímetros. Quem representa P, que é 90, e P', que é 30. Então, nós ficaremos com I, que é quem eu quero determinar, sobre O, que vale 10, é igual a P', que vale 30, sobre 90, que é o P. Jovens, para simplificar, nós já podemos cancelar esses dois zeros, ok? E aí ficamos com 3 sobre 9. Posso multiplicar esse 10 com o 3 e multiplicar o 9 com o I, meio pelos extremos. Então vai ficar 9 vezes I igual a 3 vezes 10. I será 30 sobre 9. Simplifiquem aí, jovens. Cancelando numerador e denominador, dividindo eles dois por 3, nós ficaremos com 10 sobre 3. Então, esse valor aproximado de imagem seria 3,3 centímetros. Então, a pessoa vai observar essa taça de vinho numa medida de 3,3 centímetros. A taça de vinho imagem. Ok? Beleza? Jovens, esse foi o nosso primeiro exemplo. Não precisa você ficar atento a tentar anotar o enunciado, eu só quero que você analise como nós fizemos a questão, aplicando a expressãozinha da câmara escura, porque depois eu vou dar o timezinho para vocês nas questões que vocês irão fazer, tá? Então, nossa primeira questãozinha, nosso primeiro exemplo, era só para você observar como nós vamos trabalhar com câmara escura. Vou colocar mais um exemplo para a gente trabalhar.
Segunda questãozinha diz o seguinte. Segundo exemplo. Um estudante de física resolveu medir a altura de uma árvore do quintal de sua casa. Para tanto, construiu uma câmara escura, que consiste numa caixa dentro da qual é possível projetar a imagem de um objeto sobre uma folha de papel translúcido. Lembra que eu te falei, né? Que o meio por onde eu vejo a imagem deve ser um meio translúcido para que me permita visualizar pelo menos a sombra dessa imagem. Seu funcionamento baseia-se no princípio da propagação retilínea, porque você observa que os raios são retos, e ele aponta a câmara escura para a árvore, medindo a altura da imagem formada, conforme indicado na figura a seguir. Então, o que ele observou? Ele não sabia a altura da árvore. Não tinha como ele medir a altura dessa árvore porque ela era muito grande. Então ele preferiu criar uma câmara escura, construir uma câmara escura, e aí ele conseguiu observar o seguinte. A altura da árvore, que vai ser representada por O, que é a altura do objeto, eu ainda não sei. Porém, nós já sabemos o tamanho da imagem formada na câmara escura, que é 25 centímetros. Além disso, nós sabemos a distância que a árvore está da caixa, que é a distância P, e também sabemos a dimensão da caixa, que é a distância P'. Observe que das 3 medidas que ele deu, uma delas está em metros e todas as outras estão em centímetros. Então fica mais fácil a gente trabalhar com centímetros do que em metros. Porque em centímetros você tem números inteiros. Em metros você terá números decimais, o que complica um pouco mais. Tá? Ou não, né? Dependendo da sua escolha. Porém, se a gente analisar a situação, ele vai dizer assim, com base nas informações contidas na figura, podemos afirmar que a altura da árvore é de. Então, eu quero saber qual será a altura dessa árvore. Então, trouxe a imagem novamente para você. Lembrando que aqui na árvore nós temos a altura do objeto e nós representamos por O. 18 metros representa a distância P, 50 centímetros P' e 25 centímetros representa I. Então, nós temos I sobre O, a altura da imagem sobre a altura do objeto, igual a P' sobre P. Distância do orifício até a imagem P' sobre a distância do orifício até o objeto P. I é 25 centímetros, que é a altura da imagem. O, eu ainda não sei. Porém, nós sabemos P' que vale 50 centímetros e P que vale 18 metros. Então, aí para quem é fã de centímetros, eu vou transformar esses 50 centímetros e esses 25 centímetros em metros e deixar o 18 aqui. Tá? Ou você pode transformar o 18 em centímetros. A escolha é sua. Certo?
Nós teremos então a seguinte expressão: 0,25 metros sobre O é igual a 0,5 metros sobre 18. Ok? Fazendo meio pelos extremos, o O multiplica 0,5, o 18 multiplica 0,25. Então fica 0,5O igual a 0,25 vezes 18. O 0,5 passa dividindo, então vai ficar 0,25 vezes 18. Tudo isso dividido por 0,5. Por que eu não multipliquei logo? Porque eu vou simplificar. 0,25 com 0,5, no lugar do 0,25 eu coloco 1 e no lugar do 0,5 eu coloco 2. Simplifiquei todo mundo por 0,25. Dividi numerador e denominador por 0,25. Então, 0,25 com 0,25 dá 1. 0,5 com 0,25 dá 2. Ou seja, 0,5 é o dobro, né? Então, vai ficar mais simples para a gente trabalhar. Olha como é que vai ficar. A altura O é igual a 18 sobre 2. Olha aí que simples. Então, a altura O é 9 metros. Voltando para cá para o gabarito, a gente marca a letra E. Então, a altura da árvore é uma altura de 9 metros. Beleza? Não tinha régua que medisse, né? Então, o mais prático mesmo foi ele criar uma câmara escura de orifício. Perfeito? Meus queridos, agora chegou o momento de vocês. Vou deixar essas questões com vocês, tá? Vou iniciar aqui a primeira questão e aí eu dou o timezinho para vocês. A primeira questão, ela diz que dois raios de luz se propagam em um meio homogêneo e transparente. Interceptam-se em certo ponto e a partir desse ponto nós podemos afirmar o quê? Você tem aí 5 alternativas e eu quero saber a de vocês. 2 minutinhos na tela.
Voltamos, galerinha. Jovens, primeira questão, ele diz que duas fontes de luz emitem dois raios de luz e estes se interceptam em um ponto. O que vai acontecer? Como esses dois raios eles vão se cruzar em um único ponto, mas eles estão em um meio homogêneo e transparente, eles vão passar um pelo outro como se nada tivesse acontecendo. Como se os dois fossem independentes, tá? E aí eles continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Gabarito letra C da nossa primeira questão. Ok? Esse princípio, jovens, é o princípio da independência dos raios luminosos. É isso que aborda a nossa primeira questão. Vamos para a segunda. Em 2019, comemora-se em todo o mundo o centenário das observações astronômicas realizadas na cidade de Sobral, Ceará. Durante o eclipse solar de 1919, de maio, o dia 29 de maio, as medidas da deflexão da luz decorrentes das estrelas na borda do Sol constituíram uma prova fundamental para a confirmação da teoria da relatividade geral do físico Albert Einstein. Na ocasião, ele veio até o Brasil, né, para observar esse eclipse, porque ele seria visto melhor no nosso território. Exatamente em Sobral, tá? E aí ele veio para o Ceará e tudo mais. Sobre o eclipse referido, é correto afirmar que... E aí? Observe. Ele fala que o eclipse era do tipo o quê, professor? Solar. Eclipse do tipo solar. Esse eclipse do tipo solar, ele foi total. Por quê? Porque só dava para observar as deflexões das luzes das estrelas na borda do Sol, no anel de luz formado pelo eclipse total. Certo? Então, a partir dessas informações, você vai marcar um dos gabaritos. 2 minutinhos para vocês e a gente volta.
Vamos lá, jovens. Então, voltando aqui para a segunda questão, eu quero saber informações sobre o eclipse da questão. Ele diz que é solar, né? Então, se o eclipse é solar, ele tem que ter uma configuração básica nessa ordem: Sol, Lua, Terra. E o astro que eu não consigo observar é exatamente o Sol, porque a Lua ela acaba fazendo o papel de um anteparo para essa luz. Analisando essa situação, a gente vai marcar um dos gabaritos. Vamos começar pela letra A, verificar se esse é o correto. A Terra se coloca entre o Sol e a Lua. Opa, já começou errado. Para você ter essa configuração da Terra ser um anteparo, o eclipse é lunar e eu não consigo ver a Lua. Na questão, ele diz que o eclipse é solar. Então, letra A já não é. Letra B. As regiões de eclipse solar total equivalem às penumbras. Opa, mas em um eclipse total, eu tenho sombra e não apenas penumbra. Ele fala que se o eclipse é total, eu gero penumbra. E na verdade é sombra, tá? E nas regiões de eclipse parcial, eu gero sombras. E na verdade é penumbra. Então ele trocou. É sombra no total e penumbra no parcial. Ok? Também não é a letra B. Letra C. As regiões de eclipse solar total comprovam que a Terra é plana, né? E as de eclipse solar parcial, a Lua, ser esférica. Não. Nos dois eclipses vão comprovar que a Terra ela é esférica. Então ele erra ao falar o finalzinho, né? E o início também ao falar que a Terra é plana. Letra D. O Sol se coloca entre a Terra e a Lua. Seria exatamente isso? O Sol é quem se desloca e se coloca entre a Terra e a Lua? Não. E letra E, a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. Opa, aqui já está correto. Projetando assim a sombra da Lua na superfície do planeta Terra. Letra E é o nosso gabarito correto. Certo, jovens? A configuração para termos um eclipse solar é essa: Sol, Lua, Terra. Então a Lua ela se coloca entre o Sol e a Terra, formando uma sombra dela própria na superfície da Terra. Isso que gera aí as regiões de sombra no eclipse total. Terceira questãozinha diz assim: as imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê na cadeirinha no banco de trás. O espelho retrovisor para bebê. Para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixada no banco traseiro, e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, que é a forma mais correta de se colocar uma cadeirinha de bebê, tá? Às vezes, as pessoas acabam colocando a cadeirinha de frente, idêntica às poltronas do carro. Mas a forma correta é você colocar ela de costas, certo? Por conta de um impacto. Se eu tenho um impacto, uma colisão, eu sou arremessado para frente, por conta da inércia. O bebê, ele não tem como se segurar como você. E mesmo que tenha onde segurar,
Por a cadeirinha ela não está fixada como um cinto de segurança, consegue bloquear os seus movimentos, o bebê pode acabar sendo lançado para frente, certo? E além disso, essas cadeirinhas elas são usadas para proteger lateralmente e também o bebê ele não pode ter o mesmo contato que você no caso de um impacto com o airbag. Imagina aí um bebê tendo impacto direto com o airbag. É uma força muito grande para a estrutura óssea dele, tá? Então, para evitar qualquer dano físico para o bebê, o mais correto seria colocar a cadeirinha de costas para o movimento do carro, tá? Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê, se a gente colocar esse espelho como ele diz na imagem, ó. Esse espelho você coloca onde você bota a sua cabeça, isso para os bancos de trás, e a cadeirinha, de forma correta, está conectada na estrutura do veículo, também de costas para o movimento, como eu disse no texto, né? Jovens, porém, essa é a imagem produzida por esse espelho. E essa é a imagem que você vai observar através do retrovisor do seu veículo. Então você tem aí uma configuração de dois espelhos. Você tem o espelho retrovisor do carro, vou chamar de espelho car, e você tem o espelho retrovisor da cadeirinha, espelho CAD. E entre esses dois espelhos está você, que é o observador. O que acontece? O reflexo do bebê produzido no espelho vai incidir nesse primeiro, vai refletir no espelho do veículo e chegar até o seu olho. Certo? Então é assim que você consegue ver o bebê na cadeirinha, através desse objeto aqui, desse espelho aqui. Certo? Então, jovens, é uma configuração de dois espelhos que dá origem a essa imagem. E aí, essa imagem de trás que você está vendo dos pais na cadeirinha pode ser a imagem que o bebê visualiza através do espelho, certo? Então, a mesma luz que sai do bebê reflete no espelho da cadeirinha e reflete no espelho no carro posteriormente, que chega até você, o bebê vai conseguir observar você através do mesmo processo. Só que a luz parte de você, incide no espelho do carro e vai até o espelho próximo do bebê. Então você está observando que esse mesmo fenômeno ele pode ir, mas ele pode voltar. Não é isso? Então esse princípio da luz que permite que os raios de luz possam ir, mas também possam voltar, é o princípio da refração luminosa. Nem existe esse princípio. Isso aqui é um fenômeno óptico.
É o fenômeno da dispersão luminosa? Não. Dispersão da luz seria a separação da luz branca em várias outras luzes, que é o fenômeno que produz o arco-íris. Não é o que está acontecendo aqui. É o fenômeno do princípio da independência? Não. O princípio da independência é o cruzamento de raios de luz sem que eles alterem a sua transmissão. Então, seria o princípio da reversibilidade. Ou seja, a luz ela pode seguir um caminho na ida, mas se eu mudar o sentido desse movimento, ela pode seguir o mesmo caminho, tá? Então, os raios de luz são reversíveis. Mais uma questão respondida, jovens. Vamos para a quarta questão. Essa quarta questão também fala dos princípios, tá bom? Também está falando aí de eclipses. E aí eu vou te dar um tempinho de 2 minutinhos, ok? 2 minutos. Voltando, galerinha, voltando. A gente vai trabalhar agora, jovens, o seguinte. Nessa quarta questão, nós temos o seguinte. No dia 16 de julho de 2019,
no aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, os goianos puderam acompanhar um eclipse lunar parcial. Então, o eclipse que eu tenho aqui na situação é um eclipse lunar parcial. Como eu falei para vocês, o fenômeno de eclipse lunar pode ser total, em que toda a luz do Sol não chega até esse astro, mas também pode ser parcial, que uma parte da luz solar chega até o satélite. Esse fenômeno ocorre sempre quando há um alinhamento entre Sol, Terra e Lua, em que a Terra ela é projetada na frente da Lua, sobre a Lua, e a Terra faz o papel de um anteparo. Assinale a alternativa que corretamente indica qual o princípio da óptica geométrica que justifica o fenômeno ocorrido. Então, esse princípio, jovens, seria o princípio da propagação retilínea da luz. Letra C. Pelo fato da luz se propagar de forma reta, nós temos esse fenômeno acontecendo. Bom? Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questãozinha é uma questãozinha que envolve aí a câmara escura, certo? Então você vai pegar nas suas anotações o nosso tema de câmara escura e vai me responder essa questão. Ele pede o comprimento de uma nova figura projetada na parede do fundo da câmara. Sendo que ele diz o quê? Ele diz que tem um objeto luminoso colocado a 20 centímetros da câmara escura. Ele diz também que, obtendo-se em uma parede no fundo, uma figura de 8 centímetros de comprimento. Então, aqui nós temos uma imagem. O objeto, então, é afastado, sendo colocado agora a 80 centímetros do orifício da câmara, certo? Então, aqui eu vou pedir para vocês a nova altura da imagem, certo? 2 minutinhos e a gente volta já.
Voltando. A gente vai voltar aqui para a nossa questão e vai analisar a situação, tá? Eu tenho 20 centímetros este objeto distante da câmara escura, tá? Então, o que a gente pode analisar? Que o P, ele faz o papel aqui inicialmente de 20 centímetros, certo? Eu obtenho uma figura de 8 centímetros de comprimento, ou seja, uma imagem de 8 centímetros de comprimento. O objeto, então, é afastado e é colocado a uma distância de 80 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, P2. Aqui é o P1. P2 por quê, professor? Porque aqui é uma nova situação. Uma situação em que o objeto foi afastado 80 centímetros, certo? E aí, se antes ele já tinha 20 centímetros da câmara, eu aumento mais 80 e aí dou origem a uma distância P2 de quê? De 100 centímetros ou 1 metro, não é isso? Aí ele pede o comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara, certo? Então, o que ele vai pedir? Ele vai pedir uma imagem I2, porque essa daqui é a I1. Então, você vai relacionar a primeira situação com a segunda, primeiramente encontrando qual é a base da câmara escura, e aí depois você encontra essa nova imagem fazendo um novo cálculo de câmara escura, tá bom? Então, primeiro você usa os dados da primeira situação para encontrar a base, e aí depois você encontra a figura com a nova altura, já utilizando os dados da segunda situação, tá bom? Vou deixar essa questãozinha para casa para vocês, certo? Na próxima aula, a gente volta respondendo essa questão e ficamos por aqui na aula de hoje, jovens. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.